Boa noite, bem-vindo ao canal Notícia com Ironia. Esse canal ele vai falar para vocês de política com muito humor, com muita ironia, mas também com muita seriedade. Sejam bem-vindos e aproveitem. Bom, vamos lá, sem perda de tempo, vamos para a primeira notícia aqui que vocês irão ver, tá certo? O mundo todo aí preocupado, o Brasil preocupado, os empresários preocupados, a população preocupada com a situação desse tarifaço que o Trump colocou no Brasil, e o cidadão aqui brincando, entendeu? Sendo irônico, fazendo graça, fazendo palhaçada, né? É como se não fosse nem aí, como se não tivesse nem aí com a situação e como se isso não fosse atingir ele. Na verdade, não vai atingir mesmo, vai atingir mais a população mais carente. Mas o cidadão está aí de boa, fazendo graça aí. Dá uma olhada nesse vídeo aí e vamos ver do que se trata. Vim chupar jabuticaba de manhã, porque eu duvido que alguém que chupe jabuticaba fique com mau humor. Eu vou levar a jabuticaba para você, Trump. E você vai perceber, sabe, que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá jabuticaba, sabe, não precisa de briga tarifária. Precisa de muita união e de muita relação diplomática. É isso. Bom, cidadão despreocupado aí, de brincadeira, fazendo galhofa, né? E o Brasil aí se ardendo por causa dessas tarifas. 50%. A situação é complicada, viu? Muito complicada. Vamos ver aqui outros setores aqui que já estão preocupados com isso. A gente sabe o caminho e aonde isso vai dar. Vamos olhar aqui um paísinho que também sofreu tarifa, sofreu embargos. Olha aqui, ó. Em Cuba, às vezes não há nem água para enganar o estômago. 89%, 70%, ou seja, quase 100% de Cuba está abaixo da linha da pobreza. É em torno de 80% aí para mais. Um site fala 85, outros falam 80, outros falam 79, mas a verdade é que o povo lá passa muita fome. Aí eu pergunto por que, que o povo de Cuba passa fome? Simplesmente porque tem esses governantes deles, governantes democráticos, cubanos, venezuelanos, esses governantes democráticos são todos machos, machões. A primeira coisa que eles gostam de fazer é peitar os Estados Unidos, dar uma de macho. Cuba foi assim. Cuba é um país que passa fome, a população inteira da ilha passa fome. Aí eu pergunto para você, por que que Cuba passa fome? Simplesmente porque os governantes democráticos são machos. Quando sofreram embargo na década de 60, década de 50, 60, era simples. Os americanos queriam que houvesse liberdade de expressão, liberdade política e que soltassem os presos políticos. Mas aí o Fidel Machão falou, não, eu vou peitar os Estados Unidos, não vai ter liberdade de coisa nenhuma, não vou soltar ninguém e não vai ter eleição. Aqui eu vou ficar aqui e pronto. Eu sou macho. E a população foi definhando, empobrecendo, não teve mais investimento em Cuba, porque ninguém investe em país que não seja democrático. Então, o que acontece? Cuba era para ser aqui um Mônaco da América Latina aqui. Era para ser Mônaco da América Latina. Mas aí, por falta de investimento, né, porque os governantes democráticos são machos pra caramba, peitaram os Estados Unidos e hoje chegou a situação de não ter nem água para enganar o estômago. É muito triste isso aí. Lembrando que governantes democráticos são machos. Maduro, a mesma coisa. Maduro, não, não vou refugar, não, não vou baixar. Sofreu embargo dos Estados Unidos, não, vamos peitar.
Moral da história, a população aí tendo que matar cachorro para comer, matar gato para comer, ou fugindo do país aí por causa da fome. Então, é muito triste isso aí. O Brasil peitando os Estados Unidos, a gente já sabe o que vai acontecer. Eu não vou falar para não caçarem meu canal, que mal está começando aqui, né? Mas vamos aqui para outra coisa aqui, ó. Povo do Nordeste que adora o Lula, adora o Painho. Olha só essa notícia aqui, ó. Faço de 50% imposto pelo presidente Donald Trump aos produtos brasileiros vai afetar diretamente a exportação do mel piauiense, que tem nos Estados Unidos um dos seus principais destinos. É o que explica para a gente agora ao vivo o repórter Antônio Rocha, direto de Picos, terra do mel. Bom dia, Antônio. Isso mesmo, Felipe. Bom dia a você, um bom dia a todos com a gente. Felipe, é muito importante a gente trazer aqui porque já está impactando a cadeia produtiva do mel. Hoje, por exemplo, tem 95 toneladas do mel orgânico produzido e beneficiado pela Casa Apes. Esse mel está lá no porto de Pecém, no Ceará, estava pronto para ser embarcado para os Estados Unidos no começo dessa semana. O navio vai passar lá no porto, leva esse mel, mas os clientes americanos pediram à Casa Apes, entraram em contato com a empresa e pediram para não fazer esse envio, justamente por conta do tarifaço do presidente anunciado pelo Donald Trump. Aí quem está em casa pode estar se perguntando, não, mas essa taxa só vai começar a valer lá no dia 1º de agosto. Só que para enviar esse mel é uma logística complicada, porque o mel tem que sair daqui de Picos, são mais de 500 quilômetros até o porto, depois do porto tem que esperar um navio que vai passar para só então chegar aos Estados Unidos. Sobre esse assunto, desde cedo a gente já vem acompanhando. Ou seja, 95 toneladas de mel que o produtor vai ficar no prejuízo aí. Por quê? Porque os nossos governantes democráticos são machos. O que o Trump está querendo aí? Dizem, não me comprometo, hein? Não me comprometo. Dizem que é duas coisas básicas. A primeira é que haja liberdade de expressão aqui. Eu, particularmente, fiz 3 vídeos aqui e o YouTube me caçou os 3, porque eu falei algumas coisas que não devia. Falei o nome de alguns iluministas do Supremes, né, e me caçaram aí os vídeos. Aí eu estou refazendo novamente outros aqui com medo, com cuidado, para não perder meu trabalho. Mas dizem que é simples. Primeiro, liberdade de expressão, democracia, que pare com, entre aspas, dizem, com a perseguição. Para te ter uma ideia, no dia 8 de janeiro, dizem que tinha muita gente rezando ali em frente aos quartéis. Dizem que tinha catador de latinhas, senhoras, idosos, e todos foram enganados pelo general Dutra, que para mim cometeu um crime de perfídia, enganou o povo. Primeiro ele fala que cercou à noite lá o local, e depois falou, oh, vamos entrar nos ônibus aqui que a gente vai para outro local. O povo tão inocente, pô, tão sem maldade nenhuma, embarcaram no ônibus e colocaram todo mundo aí detido aí no ginásio, homens, mulheres, crianças, velhos, tudo, gente doente. Ou seja, é uma coisa que saiu aos olhos do mundo, né? O pessoal verificou que aquilo era um absurdo. Então, os americanos não estão com os olhos fechados para isso. E o que acontece aí? O que os americanos querem? O que é que o Trump está querendo? Uma anistia geral aí. Tudo bem que quem quebrou aquelas coisas ali tem que pagar mesmo. Quem fez a quebradeira tem que pagar, entendeu? Tem que ser punido. Mas a grande maioria aí não queria nada daquilo lá de quebradeira. Estava ali de inocente. E estão presos até hoje. A gente até morreu. Ah, eu pintei ali a estátua, está presa 14 anos de cadeia porque pintou a estátua. Ah, por quê? Porque você vai dar golpe, atos antidemocráticos, 14 anos de cadeia. Isso saiu no mundo inteiro. E outra coisa aí é o julgamento do Bolsonaro, né?
o Bolsonaro aí, antes das eleições, reuniu alguns embaixadores e falou que a urna não era confiável. Aí ele foi caçado por isso. Não vai poder concorrer às eleições. Aí todo mundo sabe, dizem que todo mundo sabe que isso aí é um absurdo, e os americanos também acham isso um absurdo, o camarada ser caçado por ter feito essa declaração. Vamos aqui, outra coisa aqui, ó. Olha só essa aqui. Do anúncio do aumento de tarifas feito por Donald Trump, 50% a partir de 1º de agosto. Hoje, olha isso, pescados que já estavam prontos para ir de navio para os Estados Unidos foram desembarcados. Ficou difícil avistar o horizonte dos portos de Salvador, na Baía de Todos os Santos, de Pecém, no Ceará, de Suape, na Grande Recife. 58 contêineres, cheios de uma variedade de peixes, lagostas e camarões, começam a voltar para casa. Compradores americanos suspenderam a encomenda 24 horas depois do anúncio das tarifas. É a cena do retrocesso de uma antiga e profunda relação comercial. 70% das nossas exportações de pescados vão para os Estados Unidos. Eles alegam uma insegurança muito grande porque o transit timing de chegada dos novos embarques do Brasil para os Estados Unidos vão... Bom, não adianta eu ver esses comentaristas da Globo aí, que são todos com as ideias atravessadas aí, né, e partidárias aí de alguns partidos aí que a gente já sabe muito bem. Mas a verdade é que os Estados Unidos são grandes compradores de pescados, frutos do mar, né, e o Ceará é um dos campeões aí de exportação para eles. Aí o Nordeste vai sentir isso na pele, vai sentir pesado. O turismo do Nordeste já caiu drasticamente. O povo não está indo para o Nordeste, não tem segurança. As praias de lá, muitas das praias, igual a de Recife, que eu vejo aí o comentário aí, vejo o vídeo, não tem um banheiro, ou seja, não tem estrutura nenhuma. E agora o povo parece que está boicotando de ir para o Nordeste, porque o Nordeste voltou ao contrário aqui do Sudeste. Então, assim, a situação disso aí é complicada. Mas para resolver, é simples. Duas coisas que o Trump está querendo: liberdade de expressão e um julgamento aí justo, tanto para o Bolsonaro quanto para o pessoal aí do 8 de janeiro. Na verdade, dá uma anistia para esse povo aí. Na época do governo militar, o povo da esquerda vivia gritando aí anistia ampla e geral e restrita, anistia ampla, ou seja, pedia para anistiar guerrilheiros, pedia para anistiar terroristas, pedia para anistiar ladrões de banco, ou seja, essa turma aí que a gente sabe que era da pesada. Roubou aquela época e continuaram roubando muito depois aí que assumiram o governo, né? Dizem, não me comprometo, né? E agora eu não quero dar uma anistia para o pessoal que estava rezando na praça, catando latinha, pegando uma marmita, né? Agora só um comentário aqui, ó, com relação a Cuba, a situação é muito simples, né? Cuba é uma ilha cercada por água. Então, reativa a indústria pesqueira aí, ó, em uma semana aí, colocando aqui esses barcos para pescar, acaba a fome. E, além do mais, uma novidade aqui que eu não sabia, me contaram, não sei se é verdade, mas vou até confirmar depois. Dizem que em Cuba não tem bananas, eles não plantam bananeiras em Cuba, é proibido. O camarada que plantar bananeira lá, dizem que é preso, porque o povo pegava essas bananeiras, cortava o tronco e fazia a jangada para fugir do país. Aí, devido a isso aí, até hoje diz que não tem banana em Cuba. Bom, de qualquer forma, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no meu canal. Se não gostou também, compartilhe com quem você não gosta.